Olá pessoal, estamos de volta com o curso gratuito de XJS 4, essa é a aula de número 17 e o assunto da aula de hoje é o Session Storage, que também é um tipo de Client Proxy, assim como o Local Storage, que foi o assunto da aula passada. Então, para a agenda de hoje, nós vamos continuar então a ver os proxies, né, principalmente focando aí no Client Proxy. E vamos focar ainda mais hoje no Session Storage Proxy, que também é um recurso do HTML5 que já está presente no XJS 4. Né? E tudo isso através de um exemplo prático. Os requisitos, então, para a aula são os mesmos da aula passada, que é ter o SDK do XJS 4 instalado, ter um servidor de preferência da Apache rodando. Eu vou colocar alguns posts no meu blog, como instalar, por exemplo, se você estiver usando Windows, né? Qual que é o recomendado para você usar. Se você estiver utilizando Linux, eu vou usar o Ubuntu de exemplo, né? E também vou mostrar no Mac, se você tem Mac e ainda não aprendeu como configurar o Unix no seu Mac. Um editor de texto nós também vamos precisar. Eu estou utilizando o Sublime Text 2 nas aulas, mas você pode usar o editor de sua preferência, tá? Não existe um editor melhor, é aquele que você mais gosta e mais se adapta nele. E também um browser para a gente poder executar o código, de preferência o Firefox com o Firebug instalado, ou o Google Chrome, que já vem com o Google Developer Tools instalado. Vamos fazer então uma recapitulação. A gente já viu model, já viu fields, associations, validations. A gente está vendo agora também como usar o model com proxy e a store juntos, né? Já que não dá para usar um separadinho do outro nesse estágio do curso. Né? E aos poucos nós vemos aí quais são os tipos de proxy mais um pouquinho para frente. Nós vamos ver também os tipos de reader, tipo de writers, como configurar sorter, filter e grouper. Por enquanto, então, agora nós estamos focando na Store, né, já que a Store usa o model e o proxy junto para poder carregar, né, nesse estágio ainda nós estamos apenas carregando informações e salvando informações, né, então como que a gente usa todas essas classes juntos para a gente conseguir manipular dados no XJS 4. Então, na aula passada, nós começamos a ver os Client Proxies no XJS 4 e vimos o Local Storage, né, que é um recurso do HTML5 que já está presente no XJS 4, né, foi introduzido no XJS 4. E hoje nós vamos ver o Session Storage, que é um outro recurso do HTML5 que também está presente no XJS 4. Então, nós vamos ver as diferenças entre o Local Storage e o Session Storage, já que os dois são do tipo Web Storage, né? Então, aí o proxy, nós temos dois tipos de proxy. Nós temos os proxies que são do tipo client, né? Onde todo o armazenamento de dados vai ser feito no browser. E também temos os proxies do tipo server, onde aí todo armazenamento já vai passar por uma tecnologia, uma linguagem servidor, e aí no caso você vai poder utilizar um banco de dados, né? Mas por enquanto nós estamos focando nos três tipos de proxy client, que são, né, tem o memory, o local storage e o session storage. Né? O local storage e o session storage, eles pertencem à classe mãe, né, que é o web storage, mas a gente não instancia essa classe web storage, tá? Ela só contém aí os recursos, né, as informações comuns, métodos, atributos, etc., que servem tanto para local storage e session storage. Essa web storage é uma maneira de abstrair a API da HTML5 no XJS 4, tá? Então, na aula passada aí nós vimos um tipo de web storage, que é o local storage, e na aula de hoje nós vamos focar então no session storage. Como eu falei já, tanto o local storage como o session storage, né, que são tipos de web storage, eles são recursos do HTML5 que foram introduzidos já no XJS 4, e por serem HTML5, eles não funcionam em todos os browsers, né? Então aí tem os browsers que é possível executar o código de HTML5, né, incluindo esse Local Storage e Session Storage. Então, nós temos aí o Explorer 8, versão 8 ou superior, Firefox versão 3.5 ou superior, Safari versão 4 ou superior, o Chrome também versão 4 ou superior, o Opera versão 10.5 ou superior, o browser do iPhone versão 2 ou superior e o browser do Android
versão 2 ou superior, tá? Como eu mostrei na aula passada, se você estiver, por exemplo, executando tanto o código da aula passada como esse código dessa aula, por exemplo, no Internet Explorer 7, que não tem suporte HTML5, né? O XT ele vai lançar uma exceção dizendo para você usar um outro tipo de proxy. Então, vamos ver um pouquinho sobre o Session Storage do HTML5. Né? O Session Storage, ele armazena os dados na sessão. Né? Diferentemente do Local Storage, né? O Local Storage, como a gente viu na aula passada, ele é utilizado para armazenamento a longo prazo. O Session Storage não, ele é usado para armazenar dados na sessão, ou seja, a curto prazo. E esses dados também estão disponíveis apenas na janela do browser. Na aula passada eu mostrei para vocês que com o Local Storage eu posso carregar os dados, posso inserir, editar, etc, salvar. Eu posso fechar o browser, reiniciar meu computador e se eu logar novamente no meu domínio, né, acessar novamente a minha aplicação, os dados vão estar lá. Já no Session Storage isso não acontece. Como é o armazenamento a curto prazo, se eu fechar a janela do meu browser, os dados vão desaparecer, né? Se eu abrir de novo, os dados não vão estar mais lá. Então esse Session Storage ele é muito útil quando a gente quer guardar apenas informações na seção que o usuário está utilizando. Vamos ver então como que isso funciona na prática no código. Vou abrir aqui o Sublime Text 2. Então, olha, eu já botei aqui na aula 17, criei um arquivo index.html aqui, tá? O que eu vou fazer, a aula de hoje é um pouquinho mais rápida que a aula de ontem. Eu vou dar um Ctrl C na aula 16 e vou dar um Ctrl V na aula 17, tá? Aqui, então, olha, vamos usar esse mesmo exemplo, tá? Vamos reaproveitar esse exemplo aqui do lista. Aqui do Local Store, eu vou mudar aqui para Session Store, tá? Vai continuar estendendo a Store, porque é uma Store, vai continuar usando o modelo lista. O proxy não é mais do tipo Local, é do tipo Session Storage. E eu preciso também, assim como o Local Storage precisa de um ID, como eu mostrei ontem para vocês lá no Google Chrome, né? Você precisa de um ID para poder identificar quais são os valores de chave e valor. No Session Storage a gente também precisa. Então aqui, ó, vamos executar o código. Então a única diferença que a gente tem do código de ontem, tá? É a mesma forma, tá? A única diferença entre o Local Storage e o Session Storage é que o Local Storage funciona para armazenamento a longo prazo e o Session Storage é para curto prazo, né? Apenas enquanto a sessão do usuário estiver ativa. Então vamos comentar esse código aqui. Comentando esse código aqui, vamos descomentar esse código aqui. Então aqui agora, em vez de usar Local Storage, eu estou utilizando o Session Store, tá? Que é do tipo Session, o proxy é do tipo Session Storage. Então eu vou botar a mesma coisa aqui, informações na minha sessão. E aqui então a gente salva esse código e executa no browser para ver o que vai acontecer. Vamos então lá para o browser, eu só vou dar um refresh aqui nessa página, já vou abrir o Developer Tools, vou deixar no console só para ver se não acontece nenhum erro, tá? Antes de mostrar para vocês aqui, de novo, né, antes que eu esqueça, tem aqui, ó, o cache da application tá vazio, o application cache tá vazio, tem aquele cookie lá da aplicação que eu vi, o Local Storage está vazio também, não tô utilizando não estou armazenando nenhuma informação local, tá? E o Session Storage também está vazio. Então, vou botar aqui no console, vou dar um refresh e aula 17. Nenhum erro, beleza. Vamos agora para a parte de resources. O cookie está aqui, ó, o Local Storage também está vazio. Se a gente abrir agora o Session Storage, ó, apareceu aqui o loiane.local, que é o domínio que eu estou usando aqui no meu servidor Apache, no Mac. Tá aqui, ó, preferências counter, preferência 1, 2, 3, assim como no Local Storage, tá? E aqui as preferências tem o array, né, do index, dos valores.
tem 3 valores, né, que é o contador, e aqui tem o gravar aula 16, 17, 18, a de 1, a de 2 e a de 3, ok? Se a gente pegar aqui, ó, dar um Ctrl C e dar um Ctrl V, vamos primeiro, não vamos mais armazenar aqui essas informações. Vamos só carregar as informações para ver se ela funciona mesmo, para ver se só fica na sessão, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, deixa eu abrir aqui, aula 17. E apareceu aqui, ó, o Session Storage está vazio, tá? Ou seja, aqui eu já abri uma nova sessão, então eu não tenho nada aqui, tá? Aqui eu só fiz o load, ou seja, aqui é que tá as minhas informações estão gravadas nessa sessão aqui, nessa janela, nessa tab aqui do browser. Deixa eu copiar aqui de novo, se eu fechar o browser, ó, vamos fechar, quit, fechou, vou abrir, vai reiniciar o Chrome. Tá reiniciando, já vou abrir aqui o Google Developer Tools. E aqui eu já vou, aula 17. Ó, eu abri de novo a minha sessão também, o Session Storage, ele também tá vazio. Tá, agora só se eu descomentar esse código, adicionar de novo essas informações na sessão, é que ele vai aparecer. E aqui tá aqui também, tá? E da mesma forma, agora eu vou comentar esse código aqui. E eu vou descomentar esse código aqui para a gente fazer o load dessas informações. Vamos ver o que acontece. Então, aqui, ó, agora eu vou fazer o load de novo. E tá aqui, então, as informações. A de 1, gravar aula 16, 2, aula 17, 3, aula 18. E continua aqui. Ou seja, enquanto eu estiver nessa seção aqui, olha, os dados vão estar aqui, ó. Note que eu não estou mais adicionando, tá? Estou fazendo apenas o load dos dados. Mas aí, se eu já trocar de tab, né, trocar de janela, ele já não funciona porque já não está mais na minha sessão, né? Ele abre uma nova sessão. Bem, pessoal, é isso. Como vocês podem ver, o Session Storage funciona de forma bem parecida aqui no código, tá? Com o Local Storage. A diferença é quanto tempo que a informação fica armazenada, né? O Local Storage é um tempo muito longo, né, para armazenamento a longo prazo, e o Session Storage é um armazenamento para um tempo curto, né, só para a sessão. Voltar aqui para os slides, então. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre os recursos do Local Storage, né, do Web Storage do HTML5, é só vocês darem uma olhada nesse link aqui, tá? Tudo que vocês podem fazer aí com Local Storage, Session Storage no HTML5, né, funciona da mesma forma no XJS 4, já que a API do Xt utiliza aí a API do HTML5. O código-fonte dessa aula, então, está no GitHub, que é o github.com/loiane/curso-xtjs4. O link do curso com todas as aulas publicadas, lembrando que no blog loiane.com também tem um banner ali, então é só clicar no banner, já leva para esse link. E quem quiser entrar em contato aí, pode utilizar o e-mail curso@xtjs4.com para críticas, dúvidas, sugestões, feedback, etc. Todas as aulas estão sendo postadas no blog, você também pode acompanhar pela página do blog no Facebook ou pelo Twitter. E as aulas estão sendo postadas tanto no Vimeo quanto no YouTube. Eu sempre estou postando primeiro no Vimeo, tá? E depois, quando eu tenho tempo, eu upo também pro YouTube. Então é isso, pessoal. Obrigada por terem assistido. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.